É sério mesmo que você acha que precisa abdicar de um monte de coisas só por causa do Enem? Eu mesmo estudo pro exame e nada mudou na minha vida, eu faço tudo. Vou pra balada, vou pra praia. Aí, Matei! Ih, jogo videogame. Aí, não falei, ó? Dá pra fazer tudo. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, sexta-feira é dia de redação. Mas antes de tudo, vale o lembrete. Se você perdeu algum episódio, a gente está lá no site tvescola.org.br e no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. E hoje a gente treina mais um tema super atual. Põe na tela. Consequências do consumismo infantil para a sociedade brasileira. Tem a ver com o tema do unboxing do último episódio de redação, lembra? E quem ajuda a gente é a professora Caroline Martins. Por gentileza, professora, prazer ter você aqui. Prazer. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Professora, por que esse tema é tão importante para o Enem? O consumismo infantil ele é uma problemática, uma questão social. E o Enem aborda questões sociais e pede para que o candidato ressalte um problema. Então, a gente tem uma problemática dentro de um grupo. Então, já aí a gente já pode perceber esse viés do Enem e olhar para esse tema e procurar já o problema. Perfeito. E essa palavra, infantil, é fundamental? É fundamental, porque se eu falo só do consumismo, eu tangencio, ou seja, eu pego só uma parte do tema. Então, é crucial que eu entenda esse tema, essa frase tema em sua completude, olhe para o infantil e falo, olha, eu tenho uma faixa etária aqui, eu tenho um grupo aqui, e já que eu tenho essa especificidade, eu não posso trabalhar o consumismo de uma maneira genérica. Eu preciso olhar para esse público, para essas crianças e ver como isso está afetando elas. E a sociedade também, né? Porque a gente tem essa outra parte do tema, que é a sociedade brasileira. Como isso afeta a sociedade a curto, a longo prazo. E vale lembrar, né, professora, que o Enem gosta de trazer problemas sociais ligados ao público infantil. Foi assim em 2005, com trabalho infantil, e em 2014, com publicidade infantil em questão no Brasil, né? 2005 não falou Brasil especificamente, mas 2014 já fala, isso também é importante. Exatamente, é importante a gente ver todas as marcações da frase tema para que a gente consiga abordar o tema nessa totalidade dele, né? Então, a gente tem duas problemáticas aí que você bem ressalta, do trabalho infantil e também dessa publicidade infantil, que a problemática estava meio mascarada ali, a gente precisava olhar o texto motivador, porque é um texto de apoio e que apoio que dá, né? Ajuda muito, muito nessa abordagem, nessa interpretação. E entender também que esse grupo é um grupo que, em sua teoria, ele devia ser bem cuidado pela sociedade, pelo poder público, também pela família, mas que não é bem assim que acontece. Tanto que a gente tem essas questões sociais que o Enem quer ressaltar, né, para os candidatos e para a sociedade como um todo. Bom, falando em textos motivadores, você preparou alguns textos dele, né, professora? Bora dar uma olhadinha? Vamos. Tá aí na tela, é uma tirinha, né, com o personagem Armandinho, que é super famoso, do escritor Alexandre Beck. E aí, professor, o que esse texto traz pra gente? Vamos lá. As tirinhas sempre aparecem no Enem, né? São textos multimodais ou textos híbridos, né? Que vão trabalhar com imagem e com a forma verbal e não verbal. É muito interessante quando a gente olha o Armandinho pedindo pro pai, né? Eu quero o caderno do Batman. E aí o pai vai indagá-lo. Mas é 3 vezes mais caro. Tem o mesmo número de páginas, aí ele vai dizer a metade. Putz, aí que ele se toca, né? Uhum. Então, por isso o Bruce Wayne é rico, aí tem essa quebra de expectativa que causa humor e tal. Sim. Mas vamos olhar para esse texto e é um texto motivador, tem um argumento aí por trás, não é? Sim. A gente olha no caderno que não é um caderno simples. É um caderno que tem um personagem que é ali do universo infantil. Sim. E a gente pode começar a pensar como é que o mercado e como é que a propaganda elas vão se utilizar desse universo, que é o universo infantil, para poder vender objetos simples. Então, isso causa uma sedução nessas crianças. A gente precisa lembrar que é um grupo que é extremamente vulnerável porque ainda está em formação. Então, as noções de certo e errado, o que é bom, não é bom, isso ainda está sendo formado na cabeça deles.
Então, quando eu tenho uma propaganda massiva em cima desses produtos que estão dentro desse universo infantil, o que pode acontecer? A criança ser seduzida por aquilo. Então, ela está recebendo aquele estímulo ali no cotidiano dela, né? o tempo todo. Ainda mais quando... Não sei se todo mundo pode reparar isso, né? Vendo os desenhos animados. Quando acaba o intervalo de um desenho animado, é uma propaganda de um brinquedo, é uma propaganda de alguma comida que está relacionada, geralmente, a esses personagens. E vale lembrar também que tem uma indagação do pai aqui, né? Mas será que vale? Será que vale você comprar isso? Mas quantas famílias, quantos responsáveis estão antenados também nesse tipo de comportamento, não é? Da criança? Muitos pais, às vezes, dão presentes e compram o que as crianças pedem, né? Ficam ali insistindo, como forma também de cumprir essa ausência, né? Infelizmente causada pelo excesso de trabalho que os pais precisam trabalhar. Professora, essa reflexão sobre o consumismo infantil já tem que estar na introdução do texto? É interessante que a gente traga a ideia do consumismo infantil, a gente bem falou isso, não é só o consumismo, exatamente, a gente vai marcando, porque na introdução a gente pode apresentar já esse planejamento, né? Então, o seu leitor está entrando ali no seu texto, né? Porta de entrada, você está convidando ele. Então, você não convida ele para assistir ou para ler uma coisa que está desorganizada. Você precisa planejar e mostrar um planejamento. Então, quando você traz o consumismo, diz que, eu entendi que é na infância, entendi que vai ter um efeito aqui, quando você traz tudo isso na sua introdução, claro, de maneira organizada, o leitor já fala, olha, entendeu, já é um texto que não é uma pessoa inocente, já está sacando o que eu quero aqui. Tem uma noção já de pra onde já tem vai. uma noção aí do que vai acontecer nesse texto. Então, aproveitando o embalo, bora ver o segundo texto de apoio que você trouxe? Vamos lá. Nesse aí a gente não tem imagens, mas isso também não quer dizer que não é mais ou menos importante. Isso aí. Tem alguma coisa aí, já que é de apoio, motivador, que vai te ajudar. Então, vamos lá. Consumismo infantil, um problema de todos. O título já é atrativo. Sim. Um problema de todos. Então, não é só do Estado, não é só da família, não é só da sociedade, todo mundo. Ninguém nasce consumista. Eu já marcaria esse texto. Esse trecho, na hora, na verdade. Destaca. Já destaca. Por quê? Qual o pressuposto disso? Ninguém nasce consumista, logo aprende-se a ser. Alguém ensina? Alguma instituição, alguém dentro da sociedade está te ensinando. Existe um agente aí. Exatamente. Existe um agente. Essa linguagem aí. O consumismo é uma ideologia, um hábito mental forjado que se tornou uma das características culturais mais marcantes da sociedade atual. Se você é uma pessoa que não sabe nada sobre consumismo, aqui você passa a saber, porque tem a definição clara do que é. Não importa o gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. Hoje, todos que são impactados pelas mídias de massa são estimulados a consumir de modo inconsequente. Ora, mídias de massa. Já tem um outro agente aí. Sim. Não é? E mais do que outro agente aí, já está indicando para a gente uma possível argumentação. Se eu tenho alguma questão em cima da mídia, ou se a mídia afeta essa criança, olha, eu tenho aí que pensar e dar uma olhada para isso. Vamos lá. As crianças que vivenciam uma fase de peculiar desenvolvimento e, portanto, mais vulneráveis que os adultos, não ficam fora dessa lógica. Infelizmente, sofrem cada vez mais cedo com as graves consequências relacionadas aos excessos do consumismo. Obesidade infantil, erotização precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da agressividade e violência, entre outras. Nesse sentido, o consumismo infantil é uma questão urgente e de extrema importância e interesse geral. Se você ainda não conseguisse ver esse problema, que está claro, mas não consegui ainda, estou lendo o texto motivador, aqui você já via, nesse último período, essa problemática aparente. Consumismo infantil é uma questão urgente e de extrema importância e interesse geral. É o que o Enem quer debater ali, a questão que está mais urgente, uma problemática social. Até legal aquilo, né? Porque é o consumismo infantil, um problema de todos. De todos. E interesse geral ali no final, exatamente. Né? Então, assim... E ainda tem uma apresentação aqui, antes de finalizar o texto, dos efeitos que se pode ter com esse consumismo exagerado das crianças. E, além disso, também retoma algo que a gente vinha dizendo já lá na primeira tirinha, quando a gente fala de um grupo que é vulnerável, né? Dessa formação, que está ainda em formação. Acho que tudo isso é interessante para a gente pensar esses argumentos.
É super importante olhar a fonte, né? Agora a gente vê ali que é do Instituto Alana, né? Criança e Consumo. Isso traz pra gente um pouco mais de segurança, né? Nos dados ou naquilo que a gente está recebendo, tá certo, professor? Sim, exatamente. E quando a gente olha para esse Instituto Alana, né? Instituto Alana é uma ONG, então já vamos olhar também alguns agentes É. aí. Ninguém me falou, o Enem não me falou que era uma ONG, mas já colocou ali. E eu, como um candidato que pesquisei, tenho uma gama de informação, um repertório vasto, um conhecimento de mundo, já posso ficar ligado que é uma ONG. É isso aí. Bom, professor, e a partir daí, como a gente pode pensar a tese? Ah, interessante. A tese é o coração do texto, ou seja, a coisa mais importante do texto. Se eu não tenho uma tese, eu não tenho coerência no texto, né? O que eu estou fazendo ali? Você vai fazer o Essa é a quê? minha pergunta. O que eu estou fazendo? O que você está defendendo? Acho que interessante, já que a gente viu algo que pode ser um argumento, a gente sabe que esse argumento pode virar a minha tese. Ou, na verdade, a minha tese acaba indo para os meus argumentos, já que é o coração, bombeia, né? Esse meu texto todo. Então, aqui pode ter um posicionamento. O consumismo infantil é um problema, em questão no Brasil. E por que é um problema? Eu tenho essa criança que vê programas televisivos em excesso, esses programas que manipulam, de certa maneira, esse consumo, que estão seduzindo essa criança a comprar. E outra, essa criança está dentro de uma faixa etária, é um grupo que é vulnerável. Os dois textos já apontam essas ideias para mim. E outra, ninguém nasce consumista, ou seja, aprende-se. Então, acho que a gente já tem 3 ideias aí, trazidas só pelo texto, de que a gente pode construir esse posicionamento, essa tese. Professora, depois de tudo isso que a gente viu, como você formularia os parágrafos de desenvolvimento? A gente pode trabalhar pensando num parágrafo, né? A ideia central de um parágrafo que começa com um argumento que a gente estava pensando sobre a mídia, por exemplo. Isso. A criança que está exposta a programas de maneira excessiva, pensando na mídia como um agente. Ela olha aquele desenho, ela está exposta àquela propaganda que é altamente Sedutora, né? sedutora. Tem uma sedução naquilo, pela cor, pelo personagem que se escolhe. Então, altamente seduzida por aquilo, insiste para o pai para que tenha aquilo, né? Aquele produto, aquele objeto, aquele bem. E o pai, vamos supor, é esse pai da contemporaneidade que precisa muito trabalhar, inclusive para aquela criança poder assistir aquele programa. Vale um adendo. As crianças são responsáveis por 80% do consumo da família. Olha isso. Exatamente. Elas definem tudo, o né? Instituto Alana, a gente viu, aquela ONG, expôs esses dados pra gente. Então, se a criança é esse indivíduo que está em formação e está recebendo todos esses estímulos, sendo seduzida por isso, é responsável por esse consumo da família, a gente tem um problema de economia aí também na família. Os pais ficam reféns dessa criança. Porque se ela é um público fiel e na publicidade nada é inconsciente, né? Já sei para que público eu estou me destinando. Eles fazem com que essa criança, olha, produto bonito, olha essa cor, me seduz. Olha esse personagem que está ligado a isso. Olha essa musiquinha. Olha essa música que eu gosto tanto. Então, geralmente são produtos que são nada sustentáveis, não é? Aqueles produtos de plásticos, mas que são altamente sedutores. Então, tudo isso pode estar num parágrafo de desenvolvimento. Além disso, tem a questão também da fiscalização, porque esses programas são altamente antiéticos e vão contra a lei, não é? É preciso que haja uma fiscalização mais incisiva do Estado em relação a essas propagandas. Acho que a gente pode também pensar num parágrafo que trabalhe a questão do Estado além da mídia. A gente sabe que o Enem gosta de perceber marcas de autoria do candidato. Mas, antes de mais nada, o que seriam marcas de autoria? Marcas de autoria são marcas que vão levar o leitor a saber o seu posicionamento sobre aquilo. É felizmente ou infelizmente que acontece o consumo infantil? Acho que esse pode ser um exemplo que deixa muito claro o que seria isso. Você é a favor ou você é contra? Se é urgente ou se não é urgente? Isso é urgente ou não é urgente? Isso é um problema. Você vai ser a favor disso? Não é? Então, infelizmente, a marca você vai usar isso. São todas as crianças que estão seguindo essa lógica do consumismo? Ou tem alguma que escapa? Você vai escolher a generalização ou você vai modalizar isso? Em sua maioria ou a maioria das crianças? Agora, como o candidato pode adquirir a sua marca de autoria, assim, o seu jeito de colocar sua marca?
quanto mais redações você escreve, melhor você fica, não é? Então, muitos candidatos, muitos alunos ainda, né? Eles tendem a escrever um texto muito mais expositivo, certo? Então, a construção desse texto, dessas marcas de autoria, da forma como você escreve, isso leva tempo e leva escrita também. Quanto mais você escreve, mais seguro você fica para escrever aquilo, mais sua é a redação. Então, fuja de modelos dados, escreva. Escreva, porque quanto mais você escreve, mais sua é aquela redação. Se é uma questão social, se a prova do Enem pode te formar também como esse indivíduo crítico, né, que questiona essa problemática, consumismo infantil no Brasil. Ou você percebe isso que está acontecendo, ou isso de alguma maneira já aconteceu com você também. Então, acho que é interessante a gente criar essa autonomia de texto, mas não só de texto, de posicionamento de mundo também. Quem é você no mundo? Legitimidade, Exatamente, cidadania. exatamente. Bacana. Professora, bora ver mais um texto de apoio? Vamos. Bora lá. Já tá na tela, já tá aí, ó. Fonte é o quê? Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha aí, ó. Super interessante a fonte. Meu olho já busca logo a fonte, tá certo? Tá ligado nos agentes, né? É. Isso aí. Esse aí é uma campanha, né? Eu nem adoro a campanha. É interessante quando a gente tem uma campanha, porque a gente pode olhar para ela e fazer algumas perguntas. Eu acho que... Que perguntas são essas, professora? Vamos lá. Que perguntas são essas? Essas campanhas acontecem durante todo o ano? Ou elas são sazonais? Porque, olha, se a gente quer conscientizar, não é isso o objetivo da campanha? Conscientizar uma população sobre alguma coisa, essas campanhas elas precisam ser recorrentes. Sim. E não pontuais. Exato. Então, é uma pergunta que se faz. Essa campanha é direcionada para um público infantil, não é? A gente está vendo, mas também para os seus pais. A linguagem é acessível? Todas essas perguntas a gente pode fazer para campanhas, quando elas estão na proposta, e o Enem gosta de trabalhar com propostas e propagandas também. Então, é interessante que a gente faça essas perguntas e receba argumentos. Porque se essa propaganda não acontece o ano todo, ora, a gente tem um problema. A gente tem um problema aí grande. Porque a gente falha na conscientização dessa população. E é uma campanha, como você bem ressaltou, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É interessante a gente olhar isso porque a gente tem um agente, né? E a aí? gente leva a gente a Exatamente. uma parte das competências do Enem. Proposta de intervenção. Exatamente. Então, já te ajuda a pensar também, além do agente, o que pode ser feito, né? Se é um agente que tem como fonte uma campanha, ora, será que esse agente não pode fazer uma campanha? Eu mato aí o agente e mato também a ação. Exatamente. E aí você pode até detalhar ali, né? Exatamente. Isso já... Sim, porque se eu sei também, se eu já fiz essa pergunta para a campanha, essa campanha acontece todo ano, se a resposta foi não, além de eu ter um argumento, eu tenho também, ele deve fazer uma campanha, e como essa campanha deve ser? Exatamente, tem que ser Exatamente. sempre. Tem que ter continuidade. Exatamente. Agora, professora, na proposta de intervenção, eu tenho que falar do público infantil ou não? Não precisa? É interessante que a proposta ela esteja relacionada à sua discussão e ao tema, obviamente. A gente não pode fugir disso. Mas o público infantil não vai ser o agente. A gente já viu que o agente pode ser o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente já tem essa carta na manga. Mas ela precisa, sim, estar relacionada a essa temática e a essa discussão que você fez. Agora, falando em carta na manga, conhecer sobre as legislações que tratam do público infantil é importante? É importantíssimo. Nesse caso, por exemplo, a gente pode pensar logo no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, qualquer lei, a gente vai trabalhar a ideia de teoria e prática. Pensa que o Enem vai te dar um problema. Sim. Se é um problema, esse problema não está na lei, porque a lei vai dizer o que deve ser feito, ou seja, a teoria. Então, por exemplo, no artigo 4º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dizer que a família, o Estado, a sociedade e a comunidade em geral, elas têm o dever de garantir o direito à vida da criança. Ora,
Não sei se o direito à vida da criança está garantido de maneira plena aqui. A gente já viu que consequências gravíssimas, como o consumo de álcool em excesso e de tabaco ou a obesidade infantil, que são temas, doenças graves que podem levar à morte dessa criança. Então, essa lei, né, ela não está sendo cumprida, esse estatuto não está sendo cumprido em sua totalidade. Além disso, pode ser também um repertório sociocultural para a gente. Então, eu falo da argumentação, falo de uma possibilidade de início da introdução, falando dessa ideia teoria e prática, mas falo também do repertório sociocultural. E chegou o nosso momento Pop Prof. Professora, digamos que você foi teletransportada a um universo paralelo e que o tema que acabamos de discutir se transformou em consequências do consumismo brasileiro para a sociedade infantil. E aí, o que você faria? A gente precisa, então, notar esse grupo infantil é um grupo que está em formação e tem um futuro que espera eles, né? Como é que o consumismo em excesso da população atual ele pode afetar esse grupo? Então, é interessante a gente pensar nisso. E em outro universo, o tema poderia ser consequências do Brasil infantil para a sociedade consumista. O Brasil infantil é muito mais rico do que qualquer coisa, né? Lidar com criança é muito, muito melhor do que com adultos e as informações. Aí que seria um tema brilhante, né? Então, por último, tá? Para fechar, infantis consequências para os consumistas na sociedade brasileira. Muito difícil esse tema, mas deixa eu pensar. Sem texto de apoio, né, sem professora? Texto de apoio, sem nada. Nossa, sem pegaram, né? Chamar de bobo, assim. Chamar de bobo. Pode ser chamar de bobo. Chato de galocha. Chato, bobão. Bobalhão. Chatonildo. E essa foi Caroline Martins no nosso Momento Pop Prof. Que outros temas relacionados ao público infantil o Enem poderia trazer como tema da redação? A gente viu um efeito que era a obesidade infantil, né? Então, pensa nesse tema. Os desafios da obesidade infantil em questão no Brasil. Erotização infantil também, a gente viu como um efeito, mas pode ser os efeitos da erotização infantil no Brasil, na sociedade brasileira, ou desafios, né, em relação a esse tema. Casamento infantil também. Parece um assunto muito longe do Brasil, mas o Brasil é um dos países campeões em casamento infantil, infelizmente. Então, essa é uma questão social, uma problemática. Então, pode ser o casamento infantil em questão no Brasil. A gente pensa nessas possibilidades que como são questões sociais, podem ser trabalhadas no Enem. Professora, qual o recado para a galera que está lá treinando duro, treinando firme para mandar bem na redação, ter um bom texto, mas nunca está satisfeita? Muitas vezes a satisfação tem a ver com a insegurança, né? Às vezes o texto está bom e o aluno diz que não está bom. A primeira coisa é conhecer as competências. Então, o que a competência 1 fala, o que a competência 2 fala, a 3, a 4 e a 5. O Enem é uma prova que tem suas especificidades, então a gente precisa conhecer. Pensa uma pessoa que não sabe das competências, não tem esse domínio e não faz uma proposta de intervenção. Já começa com menos de 200 pontos. Então, eu acredito que conhecer as competências é a dica crucial. Além disso, não adianta só eu conhecer, eu preciso treinar, fazer muitas redações. Uma redação por semana, tá valendo? Acho que é uma média boa. Assistir Hora do Enem, claro. Opa! Várias dicas sobre redação. E é isso, fazer redação, porque escreve bem, escreve conforme o Enem, né? Quem entende as competências e quem escreve, quem treina para isso. Perfeito. Professora, muitíssimo obrigado mesmo por toda a ajuda, viu? Volta mais. Pode deixar. Pode ser? Pode ser. Tá, isso aí, professor. Espero você aqui de novo. Pode. Hora do Enem fica por aqui. Bons estudos e até a próxima. Faz o coraçãozinho.